câmera está aberta. Todos. Ah, tá. Agora tá, mas antes não estava desfrutando da sua beleza. Agora tá legal. Ó, 2008 foi que surgiu o NEAB. Vocês vão contar essa história daqui a pouco. Deixa eu só fazer uma breve apresentação. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos, o NEAB, Farmaceo, fazendo essa mesa especial para discutir um pouco da formação do NEAB e NEAB, até situarmos um pouco, fazer um panorama da constituição, da Comissão de Heteroidentificação. E aqui nós temos a honra e a alegria de poder contar com duas pessoas que foram marco nessa construção, que foram marco nessa história, Fátima Viana e Luiz Porta, mais conhecido como Lula. Temos também o professor Maurício Mal, que está para chegar, a gente está esperando aqui, e também o Victor Magalhães, que tem é do NEAB, tem uma experiência interessante nas bancas de heteroidentificação, sobretudo na UFAL, né? Então, nós gostaríamos de iniciar essa mesa, né? Que será a pedido dos nossos amigos, nossas colegas, sobretudo Fátima e Lula. A gente espera construir um bate-papo e seja uma troca de ideias sobre essa história, sobre a participação de cada um, como foi que essa história começou, né? E a gente faz isso num momento ímpar, não é? Fátima, Lula, Vitor, momento em que marca o mês, marca o Dia da Consciência Negra, né? Sobretudo o mês, marca uma luta crescente contra o racismo e um recrudescimento também, infelizmente, das práticas racistas, né? Então, é isso. Então, Fátima, Lula, vamos aí trocar umas ideias sobre isso, conversar um pouco sobre isso. E aí eu queria que vocês aí iniciassem, tocassem, começassem a tocar esse barco aí, falar um pouco sobre isso, né? Acho que o fato de nós sermos oriundos e ainda somos militantes de um movimento negro, isso possibilitou a gente tinha um entrosamento do movimento negro, né? Desde a década de 80, com o NEAB UFAL, né? Nós participamos inclusivamente da criação do NEAB UFAL, que tinha à frente o professor Zezito, que também é militante do movimento negro, professor da UFAL. E aí eu acredito que essa forma de relacionamento que nós tínhamos com o NEAB UFAL instigou para que a gente quisesse também, quando nós estávamos no IFAL, na época era o quê? Não era IFAL, era Cefet, não é isso, Lula? Era Cefet. Em 2008 não era IFAL, não, né? Era Cefet. Em 2008 começa o IFAL. Antes começa, era Cefet. Eu lembro porque eu entrei justamente em 2008 e foi quando foi criado o IFAL, o Instituto Federal. Eu não me recordo a data do IFAL, o ano precisamente do IFAL, mas eu sei que nós começamos o NEAB em 2008. E aí contamos com a ajuda, assim, que a gente tem que colocar, que foi da professora Clara Suassuna, né, Lula? Que ela foi, assim, uma parceira muito grande, deu uma força
para que nós pudéssemos criar o NEAB do IFAL. E aí nós começamos assim, de uma forma, participação de professores, participava o professor Maurício, professor Carlos Magalhães. português Carlos Magalhães, professora Elisa, né, falecida, professora Elisa, professora Magna chegou a participar algumas vezes, e alguns professores que foram para poucas reuniões, que eu não me recordo assim, não sei se o menino também de linguagens, o Almir, chegou a participar, né, algumas vezes. A Edicleia. A Edicleia tem uma participação, assim, e em resumindo, ficávamos nós três mesmo, professor Maurício, professor Lula e Fátima, nós ficamos, mas fomos, assim, tão determinantes de que nós queríamos começar esse trabalho do NEAB no IFAL, que nós, assim, sem nenhuma estrutura, nem lugar a gente tinha para se reunir, a gente invadia uma sala que, quando terminava as aulas, e não tinha ninguém no intervalo entre a aula 17h40 até começar o turno noturno. Então, a gente, naquele intervalo, não tinha ninguém, então a gente invadia aquele espaço para colocar as nossas propostas, né, uma forma de organização. Então, basicamente, chamamos até alguém de capoeira, não foi, Lula? Que era para integrar uma época, mais ou menos isso. Se eu estou indo e voltando, ele depois coloca aí. E aí, nós nos reunimos, né? Tínhamos, assim, vislumbrando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu acho que, com certeza, o NEAB fez um diferencial. Tentamos várias vezes, né, colocar a objetividade e a necessidade de que o IFAL, porque desde 2004, inclusive eu fui procurada, devido para a implantação do ensino da África, né, desde 2004 já se cobrava isso no IFAL, e foi se passando os longos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e nada, né? Tinham, assim, alguns eventos pontuais, mas nada diretamente a isso. E veio a cobrança da Lei 10.639. Então, preocupados com isso, nós viabilizamos a realização de um curso de especialização. A lei que fala da história e da cultura afro-brasileira. Isso, que o título eu não me lembro. Lula, depois fala aí como é que nós determinamos esse título dessa especialização, que foi estendida para todas as prefeituras de Alagoas, e tivemos participação de uns 5, 6 municípios. Eu tinha até isso guardado, né? Sei que tinha Capela, Satuba, Pilar, tinha uns municípios que fizeram presente, professores e a comunidade do IFAL. Vale ressaltar que o que nós queríamos, importante no momento, era integralizar essa proposta do NEAB com todas as áreas. Então, tinha professores do curso de estradas, tinha professores do curso de química, tinha professores do curso de linguagens e códigos. Então, nós contamos ainda com a participação de alguns professores que tinham uma carga horária bastante significativa, forneceu certificado, e o mais importante nesse momento é que nós conseguimos trazer para dar esse curso de especialização professores como o professor José Roberto, professora Clara, a Raquel, professora Irineia Franco, professora Raquel Rocha. Sim, Zezito, Raquel, Clarinha, assim, né, gente? Zezito Araújo. Só top, só top. E o mínimo de estrutura que nós tivemos ali numa salinha, mas nós conseguimos fazer esse curso, realizar essa ação, e que teve um resultado bastante gratificante. E depois ficava naquilo, agora vamos voltar para quê? Vamos brigar com a instituição, com a estrutura, para ter um mínimo, uma sala, um computador. O restante a gente assumia, nós três assumíamos.
e vai, e passam meses a gente solicitando. E aí foi quando o professor Maurício cedeu, né? Ele era coordenador nessa época, Lula? De humanas, O Maurício, acho que era coordenador. Eu sei que a gente invadiu humanas. E aí a gente usava a estrutura de humanas, porque a gente não tinha outro lugar. Então, lá é onde a gente tinha um armáriozinho para botar uma pastazinha, tá? O computador a gente usava o de lá, a impressora a gente usava de lá, de humanas, porque a gente não conseguiu. Ficamos 2008, 2009, 2010, e foi quando o trabalho, de uma certa forma, algumas pessoas foram se afastando, ficou só pouquíssimo, 2 pessoas, 2, 3, e o NEAB não pôde mais, né, avançar com as suas propostas, mas as poucas que fizemos, elas tiveram uma relevância muito grande, não só para aquela época, né, porque teve toda essa resistência que hoje tem. Então, quando eu vejo hoje o NEAB se encontrar nessas condições de que a gente está brigando por essas coisas, eu disse, é o que aconteceu há 12 anos atrás, né? Aí eu me faço a pergunta, qual o compromisso da instituição Instituto Federal de Alagoas com o NEAB? Por que se criou, se foi aprovado no conselho com aquilo tudo, com toda aquela emoção, o NEAB? Que ações ele tem para o NEAB? Então, até Fátima, hoje eu não as consegui. principais questões daquela época continuam as mesmas, né? Continuam Quanto à as mesmas. institucionalização, Porque simplesmente a instituição, não só né, ela não colocou o NEAB dentro das suas políticas. Qual é a política que a instituição tem para o NEAB, ou o NEAB com... Tem nenhuma, continua do mesmo jeito. Vocês fiquem ali no seu cantinho, quando tiver um evento, 20 de novembro, 13 de maio, realizam, a gente divulga, mas e as ações? E as políticas? E as questões do IFAL, que são muitos, que tem que se relacionar com o NEAB? Onde é que ficam? O envolvimento não é de uma área só, são de todos. Cadê a aplicação da Lei 10.639? Cadê a transversalidade? Por que não se tem ofertado, se tem colocado isso numa reunião no PDI, PPI, sei lá o que é isso daí, qual é isso? Por que isso não é colocado com a relevância devida? Então, assim, a gente fica até... Eu não posso desmotivar, porque a gente lutou tanto para ter isso, né? A gente ainda está na militância, a gente ainda está... E quando a gente vê em outras instituições, em outros estados, universidades e institutos que estão pelo Brasil afora, existe um compromisso muito maior. A gente chegou no Maranhão, né, Lula? Como é dado o IFE, você chega em Belém... E interessante... Eu não queria interromper a Fátima, estava esperando ela terminar para me colocar, mas... Não, pode colocar, eu quero dessa forma mesmo. É interessante ressaltar que, deixa eu só trazer a linha da história um pouquinho mais para trás. Eu acho, na minha concepção, a nossa luta em relação ao NEAB, até então acabando no D, ela vem praticamente desde que, como a FAO bem colocou, nós somos oriundos do movimento negro, a primeira célula de movimento negro criada em Alagoas. Nós tivemos o privilégio de fazer parte, que foi a Associação Cultural Zumbi, né, que foi a primeira semente, né, do movimento negro aqui, e que foi um ponto decisivo, né? Infelizmente, na época, década de 80, em que a gente não tinha a facilidade de registros fotográficos, de registros documentários que a gente tem hoje, né? Muita coisa dada, inclusive a nossa não sedentarização, né? A nossa falta de um local que a gente pudesse estabelecer, porque a gente fez reunião desde a calçada da OAB, da Ordem dos Advogados, nos sábados à tarde, muitas vezes reuniões terminadas pela ordem da polícia, né, porque a gente estava lá, o negrada reunido, sentado na calçada da OAB.
fomos para a sede do DCE, na UFAL, fomos para aquele prédio que hoje trabalha com a coisa do Senarte, né, coisa de arte. Então, eu acho que desde essa época, pelo fato da nossa afinidade pessoal, né, que a gente tem, histórica, né, e da nossa coincidência de trabalharmos no mesmo lugar, eu acho que desde aquela época a gente já alimentava esse desejo de fazer na nossa instituição o que a gente viu nascer na Universidade Federal de Alagoas, que foi um atuante no núcleo de estudos afro-brasileiros, né, até então só era até o B, e que a gente acompanhou. A gente acompanhou o surgimento do NEAB e a gente viu quão importante era o estabelecimento de políticas voltadas para a questão, né, eu não gosto de chamar de problemática, mas a uma questão... Uma extensão, né, Lula? Do negro, a gente imaginou, a gente sonhou isso, né, para nós, também para a nossa instituição, quando a gente diz que é até 2018, mas na realidade isso vem de antes. Uma luta, e sem querer nenhum mérito em relação a isso, que era encabeçada por mim pela Negafal, porque era até engraçado quando acontecia alguma coisa referente à questão do negra, a questão afro-brasileira, era assim: Fátima e Lula, isso é coisa de negro, é com vocês. E eu ia interromper a Fátima para chegar nesse momento, que quando a gente foi participar dos 30 anos do NEAB do Maranhão, né, era interessante que a gente ficava numa situação bastante desconfortável, porque a gente era convidado para os eventos por conta da afinidade, né, que Fátima, principalmente, e eu ia junto com ela, a gente recebia dos amigos, né, e eles nos denominavam como representantes do NEAB, do IFAL, sem o IFAL oficialmente existia o NEAB. Então, quando a gente foi convidado para o aniversário do NEAB do Maranhão, a gente foi convidado como representante do NEAB IFAL. Não existia NEAB IFAL. Quando a gente foi convidado, se eu não me engano, para os 35, se eu não me engano, sei que era uma data assim redonda do NEAB da UFAL, nós fomos convidados como representantes do NEAB do IFAL. E não existia. Então, isso era para nós uma situação que nos deixava, de certa forma, desconfortável. Tem uma pesquisa de mestrado, aliás, a dissertação, né, a pesquisa foi concluída e a menina escreveu a dissertação, em que ela faz um levantamento das ações, desculpem, perdão, eu não lembro o nome dela agora, ela faz um levantamento nessa dissertação dos Cefetes, eu acho que na época ainda eram Cefetes, que desenvolveram algumas ações através dos seus NEABs. E nós configuramos para nossa surpresa, nós configuramos, como Fátima falou, por essas pequenas ações que nós conseguimos, vou usar essa expressão, a duras penas, né, e com muita resistência e dificuldade a gente conseguiu estabelecer, em cima dessas ações, e ainda configuramos nessa pesquisa como um dos NEABs que tem dos institutos federais, ou dos centros federais, eu não me lembro qual era a denominação na época da dissertação, que contribuíram. A gente fez um curso de História Oral, né, que foi ministrado pela professora Clara Suassuna, né, e que configurava que a promoção era do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de IFAL. Nós promovemos um curso de formação em História Oral, que nós distribuímos, conseguimos bloquinhos, camisetas, né, todo o material. Essa parte de impressão, de todo o material, isso a gente não pode negar, mas assim, não era uma coisa que a gente ia pedindo mais por conta de uma relação informal do que dentro de uma relação constituidamente oficial, que não existia. Era um amigo que tinha na gráfica, era alguém que... Então, a Fátima, eu e o Maurício, a gente se responsabilizava pela questão do lanche, então foram várias vezes que nós fomos ao mercado da produção, comprar frutas, não sei o quê, com nossa verba, nos nossos carros, para que ofereceu o nosso breakfast. Né? Me lembro que Fátima, mulher, sem ser machista, mas mulher,
mulher muito caprichosa com essas coisas, muito mais ligada, né? Fátima foi comprar uns equipamentos de cozinha, bandeja, não sei o quê, mas era a coisa da gente conduzir isso, né? Fizemos esse curso de formação, né, para professores em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, que foi um curso de excelência, né, de total excelência. Contamos nessa época com a participação do professor Fábio Soares, é bom destacar, né, o baiano, né, foi um cara que teve uma contribuição interessante nesse sentido, e sempre a parceria com o NEAB da UFAL nessa época, através da Clarinha. Que forneceu até o material, né, então, bibliográfico. Desculpa. Forneceu, exatamente, não, é nesse espírito mesmo. Forneceu material bibliográfico, foi nossa parceira, inclusive se propôs e concretizou procurar, à época, uma das gestões do nosso instituto, para colocar a importância do estabelecimento desse órgão, né, desse espaço para a questão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Enquanto isso, a gente acompanhava e participava do desenvolvimento dos NEABs em muitas outras instituições. Né? E a gente ficava assim, poxa, né, vamos lá. E é como a FAO diz, isso não arrefeceu a nossa luta, nem nosso ímpeto em estabelecer o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Muito pelo contrário. Então, cada dificuldade dessa era a maior demonstração que nos impunha que a gente precisava ainda continuar a lutar para conquistar esse espaço. E recebemos parabéns, né, Lula? Parabéns, sim, vocês, né? Sim. Parabéns, né? Trazer algumas pessoas, que bom, parabéns, Dia da Consciência Negra, 13 de maio, 21 de março, né? Então, assim, parabéns. E a gente continuando fazendo as nossas, agradecendo os parabéns e dizendo, o nosso propósito vai muito mais além do que isso, né? Mas se vocês só querem dar a gente os parabéns, nós respondemos com outras ações. Trazer Leila Gonzalez, eis a resposta, fazer uma exposição de fotografia com os funcionários, desde o terceirizado até a direção com fotos, pessoas que não se achavam... Esse momento dessa exposição que Fátima está falando agora, você disse que o espírito era esse de interrupção, então eu vou interromper. Foi um momento ímpar, eu creio, para o Instituto Federal. Então, o questionamento que gerou, porque nós arcamos financeiramente com isso, conseguimos uma máquina fotográfica profissional, de empréstimo do professor Zé Zito Araújo, fizemos as fotos, né, os voluntários que apareceram, então nós fizemos as fotos, e isso gerou uma discussão muito rica, porque passou desde a questão do colorismo à autodeclaração, né, como é que você se vê, então, e nós colocamos esse painel na entrada do bloco principal da nossa instituição, sem nenhuma frase, sem nenhum contexto, nada, apenas o painel lá, e as pessoas se viam, as pessoas eram vistas, e a gente ficava ali rondando, né, ouvindo os comentários, e eu acho que foi um momento de discussão muito rico, de pessoas que se descobriram assim, poxa, eu sou negão, eu sou negona, entendeu? E outros que questionavam, o que é que fulano está fazendo aí? E o mais interessante que eu achei foi que eu e Fátima fomos procurados por pessoas que já queriam agendar estar no painel no ano seguinte. Lula, então foi isso que eu achei o mais interessante. São pessoas muitas vezes invisibilizadas, né? Que não têm invisibilizadas. E o propósito dessa exposição, quando a gente programou, foi isso, porque foi da gestão maior aos terceirizados. A gente tentou envolver todas as pessoas que compõem. Naquela época foi só o Campus Maceió, né? Todas as pessoas que, dentro das diversas instâncias, compunham o Campus Maceió. Foi assim, um momento muito simples, mas foi um momento que eu creio de uma riqueza muito grande que nos levou. É interessante essa pergunta das pessoas dizer assim, o que está fazendo aí? Ainda mandava, né, não vou usar a expressão, mas dizia assim, se ligue, o que é que você está fazendo aí nessa foto? Dizia, mas está ali para aparecer, não tem o que fazer. Desde quando você é isso? Entendeu? Então, eram coisas assim, né? E aí a gente ficava ali perto da rampa, né? Como a gente fala, só escutando essas coisas, né? Aí do aluno,
não, ele nem é tanto, aí nem isso ia professor, isso ia aluno, aí dos alunos, e a gente ficava ouvindo essas declarações, né, dizer essas respostas, dizer, nossa, nunca pensei. E por as duas pessoas se dispuserem a dizer, eu quero, O eu mais quero estar nessa interessante foto, né? A gente não botou nada, só depois eu coloquei uma coisa que você acha que negro é lindo? Aí, ainda tem algumas pessoas, eu botei uma pergunta. Você acha que o negro é lindo? Aí deixei lá. Aí ainda botaram umas respostas assim, mas eu quero dizer, a comunidade, ela traz historicamente uma resistência ao conceito, o preconceito e o racismo, né? Que ele é negado. Estar na comunidade assim no dia a dia, né? De saber, ele traz um padrão de beleza, porque é que aquele ali está tão feio, sim. devia ter botado um aluno mais bonito, devia ter botado a serviçal tal, que ela ia estar mais arrumada. E a gente pegou a pessoa do jeito que estava naquele dia, né? Para que ela ficasse bem à vontade. Aí a gente foi ver como estão arraigados esses conceitos, esses preconceitos. Aí você alia a questão da importância do NEABI, de que ele não associa, dizer assim, bem, isso aí foi uma questão de fotos que eles fizeram, mas eles não querem ver a situação, né? E aí nós pensamos até em trabalhar 90% dos terceirizados no Instituto Federal de Alagoas são negros. Exato. O mais interessante é você falando e o Lula é que essa história ela corre muito na informalidade, né? Paralela à instituição. Vocês têm que, como o Lula falou, muitas vezes tirar do próprio bolso para garantir uma mínima estrutura, né? E a questão, o problema, né? E o desafio da institucionalização, né? Dessas instituições. Ela não enxerga, ela não vê. E Amaro, isso, eu acho que essa institucionalização tem que passar exatamente por conhecer o que é a proposta de um núcleo desse ponto. Porque, por exemplo, quando a partir de 2003, né, quando se institucionalizou a 10.639, então houve aquela preocupação, aquela agitação, a gente precisa fazer alguma coisa, e eu até entendo porque o não conhecimento leva a esse tipo de coisa. E aí vamos fazer determinadas ações que eram ações que não mudavam o sentido da folclorização que muitas vezes tenta se atribuir a essa história do negro. Entendeu? Então, essa é a evidência do mês de novembro, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente precisa responder, inclusive, aos órgãos de controle que oficialmente remeteram documentos para a instituição cobrando a efetividade do cumprimento da 10.669 naquela época. Então, vamos fazer uma gincana, vamos promover um evento competitivo, e aí uma coisa que às vezes a gente se assusta, né, ainda há muito desconhecimento, principalmente em relação às religiões de matriz africana. Aí, uma das tarefas da gincana, que eu, assim, fiquei impactado quando foi colocado, era escolher o orixá e a orixá mais bonito, o orixá homem e a orixá mulher mais bonito. E aí foi quando eu coloquei. Como é que a maioria é pessoas de religiões cristãs, né? E eu perguntei, como é que vocês sentiriam se tivesse uma gincana que fosse para escolher o Jesus Cristo e a Nossa Senhora mais bonitos? Como é que vocês estariam se sentindo nesse momento? E aí eu acho que essa minha provocação numa reunião fez com que as pessoas entendessem a gravidade daquilo que foi colocado, mas oriundo, e eu não estou falando aqui de forma acusatória, nem condenatória, nem nada, mas é o desconhecimento. Né? Quantas propostas... A leitura que se faz, né? Você está aí para dizer quantas propostas a gente recebeu para organizar uma feijoada no 20 de novembro, para trazer uma baiana de acarajé, para uma capoeira, uma roda de capoeira, como se isso que tem os seus méritos e sua representatividade, mas como se isso fosse o suficiente para abarcar
a grandeza do que se propõe quando se fala em estudar os africanos e seus descendentes no contexto brasileiro. Licença, uma coisa a se acrescentar, Lula, é que depois de um tempo como é que eu posso me expressar? Eu fiquei simplesmente arrasada, foi deprimente ver pacotes e mais pacotes da Lei de 10.069 jogados indo para o lixo. Inclusive, o que eu tenho e que usei para fazer aquela especialização em docência da educação profissional, que foi promovida, né, para aquelas pessoas que vêm do bacharelado e não tinham formação pedagógica. O meu tema foi a questão relacionada ao negro, né, uma experiência que a gente desenvolveu no curso de design, e o plano de implementação da Lei 10.639, o exemplar com CD, o meu eu tirei do lixo. Quando você me avisou que tinham vários exemplares desse plano no lixo, eu fui lá e peguei o meu do lixo. E foi esse que eu usei no trabalho para escrever o artigo para especialização. O exemplar do plano de implementação da Lei 10.639 estava no lixo. O meu eu peguei do lixo. Isso é muito sério. Isso diz muito que o racismo estrutural que essa instituição, que as instituições têm, né, como prática, como concepção do que não é a questão negra, a questão dos NEABs, a questão do NEABI, né? A FAO, a nega FAO, através dos conhecimentos dela, né, porque, assim, como a Wanda, né, que é companheira do nosso movimento negro, diz sempre, eu cheguei no momento numa outra geração, então já tinha um pessoal um pouco mais à frente, e quando eu cheguei, esse pessoal já estava, então eles tiveram, Wanda Menezes, tiveram um desenvolvimento que a gente acompanhava, como Nilma Lino fala agora no artigo dela. Para mim, Nilma Lino conseguiu sistematizar bem o que de fato se trata, Movimento Negro Educador. Ela tem até um livro com esse título, e para mim, não foi só uma coisa de desenvolvimento pessoal, de me encontrar, me ressignificar e me compreender enquanto negro no contexto brasileiro, não. Para mim, o movimento negro, através dessas pessoas, como a FAO, o Zito, a Wanda, Nega Ângela, Robertinho, Silvete, que foi a pessoa que me levou para lá, né? Então, para mim, foi uma escola. A Associação Cultural Zumbi foi uma escola para mim. Ter a oportunidade de ouvir pessoas como Carlos Moura, como Clóvis Moura, como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, ver aquelas pessoas próximas da gente, né, ouvir aquelas pessoas, assim, foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca. Para mim, foi um verdadeiro divisor de águas, né? Mas, além disso, né, foi uma questão também de aprendizado, de desenvolvimento intelectual. Hoje eu acredito a minha intelectualidade negra gerada no movimento negro, e considero essas pessoas, inclusive eu chamo essas pessoas, para mim eles são negros espelhos, sabe? São pessoas em que eu procuro me ver e procuro me refletir, né? A Fal sabe disso, ela sabe que não é rasgação de seda, ela sabe muito da minha gratidão que eu tenho pelo muito que eu aprendi no movimento negro. Eu era um adolescente de 15 anos, né, exatamente numa fase muito complicada que a gente está na vida na adolescência, e o movimento negro fez uma diferença. Mas, assim, eu tergiversei para falar disso, porque a Fátima conseguiu trazer para o IFAL uma exposição que falava de uma das mulheres mais importantes em termos de referência, de prática, de ação para o feminismo negro, que foi Lélia Gonzalez. Né, homenageada no mundo. A mulher foi homenageada no mundo inteiro, e o Banco do Brasil, e aqui sem merchandising, promoveu uma exposição de momentos significativos. Eu fico extremamente emocionado e orgulhoso de falar disso, porque, inclusive, eu apareço em uma das fotos dessa exposição, exatamente nessa idade que eu tinha, de 15 anos. Em uma das fotos eu fiquei muito emocionado quando eu vi. E aí, quando a gente trouxe, eram uns painéis enormes, eu acho que era 1 metro por 2,10 metros, o tamanho de cada painel, e, se eu não me engano, eram 20 painéis. Eu sei que era uma quantidade, e eu e Maria de Fátima montamos essa exposição, né, no corredor, sozinhos. Os painéis, ali dá muito vento, os painéis não seguravam, a gente ainda teve que ir atrás de vasos de planta
para poder prender os painéis, para eles não voarem. O que aconteceu na nossa instituição? Alguns painéis foram riscados, e eram painéis que iam ainda para outras instituições, né? Eles já tinham vindo de algumas instituições, iam para outras, os painéis foram riscados de caneta. Fátima foi várias vezes inquirida, e eu testemunhei isso, se aquela moça era uma parente dela, se ela estava fazendo a promoção da família dela, né? E, pasmem, apenas uma única professora no nosso universo de professores, levou seus alunos para desenvolver um trabalho com a temática da exposição. Uma única Isso independia, a proposta independia de área, mas em algum daqueles painéis você ia encontrar uma correlação daquela exposição com o que você trabalha. Essa era a proposta. Sim. Mas apenas um professor que conseguiu trabalhar com os alunos. Então, assim, a falta muito sintomático, né? De sintonia, não tem nenhuma aí. Parabéns. Quem é ela mesmo? Quem é essa mulher mesmo? Quem foi? Nossa, parece com você. Pensei que era um parente seu. Então, assim, tá lindo. E algumas instituições já brigando, não só aqui ficou para Alagoas, que SESMAC, o FAO, o NIT, todas essas instituições aí, chegou até a ficar no Palácio mesmo, e aí brigando, no Jaraguá, no encontro da Rede Marcha das Mulheres Negras. Aí as pessoas, cadê? Quanto tempo vai ficar no IFAO? A gente já está querendo ir lá no IFAO. As pessoas, olha aí, pronto. Isso aí, a Leila Gonzalez, que está sendo homenageada novamente, né, agora esse ano. É a nossa Angela Davis, né? É a nossa Angela Davis. E aí eu fico, meu Deus, isso tudo veio para o IFAO. Mas eu digo para o Lula, quando eu penso nessas coisas, dá vontade de resistir e não desistir. Às vezes eu fico conversando com as alunas no corredor lá do IFAO, sentada ali no chão, negras, né? E agora com essa coisa do empoderamento negro de cabelo, somente as mulheres, né? Os homens também estão entrando nessa linha. E eu fico conversando ali, eles sentam ali no chão. Aí eu tento passar um pouco de que eles têm que fazer parte. Os meninos, quer dizer, esse ano eu estou mais com o técnico, não estou com o superior, mas aí eu fico querendo passar um pouco disso para eles, para dizer, olha, vocês fazem parte, vocês precisam entrar, né, nessa vibe. Não é isso do cabelo, da roupa, do zap, tem outras coisas que vocês precisam trabalhar até aqui dentro do IFAO. Olha lá o curso que vocês estão fazendo, olha lá quem está dentro da sala, o que é que o professor está falando. Instiga ele também a acordar, porque aqueles colegas estão lá na sala. Então, eu fico tentando, eu disse, eu acho que ainda tem um pouquinho de esperança dentro dessa linha do movimento, né, que que a gente está vendo muito, que recentemente teve um encontro onde eu participei desses, que eu 40 anos tenho participado, de peregrinação à Serra da Barriga, tenho participado de vários eventos, mas dá para perceber que são aqueles da década de 80 que ainda estão à frente. Aí você vê uma Benedita da Silva dizer assim, gente, eu não queria essas alturas de que eu estou, ou você vê uma Lígia, ou você vê uma Abigail, ou um Januário Garcia, que é um renomado, né, fotógrafo internacional negro. Eu ainda estou aqui, a essas alturas, tentando, gente, não deixar, porque se tem outros instrumentos hoje, mas nada está sendo a nosso favor dessa mídia. Então, eu vejo, hoje o IFAO tem o IFAO tem uma central, né, de informática, uma DTI, uma CTI, você tem um meio de comunicação que há 10 anos atrás não tinha, né, e que podia muito mais estar envolvido com isso. Não é para fazer cartazes, eu digo, desse trabalho de divulgação, de interação. A gente fica olhando assim, aí, evento, palmas. Gente, e o que a gente tem de política? O que a gente tem de ação? Que bom, NEABI foi aprovado. Depois de 18 anos, o NEABI foi aprovado pelo Conselho.
não é? Graças ao Japa, com a sua eloquência, com a sua segurança, foi muito, muito, muito bom, né? Que a gente tivesse essa contribuição. Mas não, a gente não é só isso, a gente não quer só isso, Beabi. Não é isso nós, eu e o Lula, é o Amaro, é o Vitor, não, né? A gente tem muito mais daí. É preciso que a instituição. Eu sei que é difícil. Quando eu vejo para você conversar com um desses nossos gestores, e eu vi isso em Satuba, no Lula, não sei se pegou, e eu vi também no outro campo que eu fui participar, as declarações assim, nós estamos aqui para dar apoio a vocês no que vocês precisarem, mas em nenhum momento, acho que eu já ouvi isso umas 2, 3 vezes, quando eu fui nesses eventos fora do campus Maceió, em nenhum momento você vê um gestor falar assim, nós precisamos sentar com os NEABIs, né, para saber o que é que vocês têm para propor para a gente e o que a gente quer, como que vocês atuem no NEABI. Então, em nenhum momento, em nenhum discurso para dizer assim, não, a gente que vocês precisarem, né? Papel, caneta, impressora, cópia. E falei, ai meu Deus, ainda pensa tão pequeno que a gente continua porque a gente tem ainda um propósito a ser seguido. E eu acho que a ACZ, o Movimento Negro, criou isso na gente. Eu e o Lula, a gente às vezes desabafa, eu ligo para ele liga para mim, a gente não está se vendo tanto, né? Mas a gente aí conversa. Eu disse, às vezes eu chego até a chorar, né, Lula? Lula, eu estou vendo umas coisas, umas situações aqui, estou arrasada. E lá, não pode ser assim, não. Pode ser nós, a gente tem que seguir em frente, a gente tem nossos filhos, a gente tem nossa família, a gente tem nossos colegas. Vamos em frente, não dá para pensar dessa forma, não. Então, aí, o IFAL, eu vejo como essa forma da gente ter uma continuidade dos movimentos sociais, seja ela independente. A gente está falando de racismo, mas tem outras questões que são também muito gritantes dentro do IFAL, que são encaradas até, às vezes, de uma certa forma, uma coisa muito, sei lá, de escárnio, entendeu? De despropósito. Bem, é desabafo. Ô, Fátima, Lula, para a gente trazer aí agora um pouco o Vitor, né? E aí foi formado, né? A BI foi formado também uma comissão de heteroidentificação, não é? Isso. Que tem como responsabilidade constituir bancas para pessoas negras, não é? Em concurso e em alguns cursos de pós-graduação. Então, vocês vocês participam dessa comissão, eu também participo, né? A gente... eu queria que vocês colocassem um pouco como é que é isso, como foi essa experiência, como é que vocês veem essa comissão, quais os desafios a serem estão colocados, né? Nesse sentido. Deixa eu fazer uma sugestão. Você não prefere começar pelo Vitor, não? Porque ele, de fato, a gente fala demais. Beleza. Falar pelos cotovelos, e assim. Deixa o Vitor aí. O Vitor está assim, ó, Vitor. Nós dois falamos muito. Eu, assim, sou conhecida como não paro, tá? Daí. Mas eu gosto disso, sabe? Dessa informalidade, de ficar, olha, peraí, desculpe. Eu gosto disso, que aí vai... Beleza. Bom, então, Vitor, fala aí, com a tua experiência lá nas bancas de heteroidentificação, a gente até foi colega em algumas lá na UFAL. Fala aí, como é que você vê essa experiência, como é que foi a tua experiência dessas bancas? Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação e um orgulho muito grande me fazer presente nessa mesa. Antes de entrar no assunto da comissão, lá da UFAL, eu queria só pontuar dois aspectos da fala da Fátima e do Lula nesse momento. Para mim foi bem significativa a parte, né, da parte da fala da Fátima, quando ela tratou
da exposição que ela fez, né, com as fotografias dos funcionários terceirizados e da diretoria do Instituto, e especialmente na parte que ela falou que o que a gente já vê na prática, né, em praticamente todas as instituições e em todo o país, que as funções consideradas mais simples são exercidas, em grande maioria, por pessoas negras, especialmente as funções de limpeza e segurança, em que mais de 90% das pessoas, conforme, né, a nossa visão, né, o que a gente vê no dia a dia, são de pessoas negras, enquanto que a direção, os cargos de chefia das instituições públicas tem um quadro, né, etnográfico, vamos dizer assim, étnico, reverso. Menos de 10%, talvez, ou menos, de pessoas negras estão ocupando esses cargos de direção do Instituto. Enquanto que a população de pessoas negras é cerca de 50%, 55% ou mais aqui no estado, falando especialmente no estado de Alagoas, mas isso é visto basicamente no país como um todo. E nesse ponto, eu acredito que o papel das comissões de heteroidentificação, dessa política de ações afirmativas para a população negra e para a população indígena também, que é muito importante e muitas vezes é invisibilizado também dentro desse próprio debate, né, das ações afirmativas, a importância de todo esse processo. Bom, a minha ida para a Comissão de Heteroidentificação da UFAL começou aqui no Instituto Federal, com a minha participação, enquanto ainda iniciava em um curso de licenciatura, no NEABI e FAO, né? O NEABI e FAO, Campus Maceió, estava, como ainda está, né, nesse processo de institucionalização, né, de concretização da institucionalização. Ele havia sido aprovado no Conselho, como vocês falaram, muito recentemente. A gente está, né, eu me afastei um pouco e estou retornando mais agora, nesse processo de conquista, né, de efetivação dessa institucionalização, de conquistar uma sala, conquistar equipamentos, que é o mínimo, né, e principalmente conquistar, lutar pela efetivação do orçamento do NEABI, né, que consta como uma obrigação do Instituto Federal, que 2% do orçamento do Instituto ou do campus, eu não lembro exatamente, teriam que ser revertidas para ações do núcleo, né, que ainda estamos nessa briga e é muito importante a gente frisar esse ponto. E retomando, né, a questão, ao iniciar essa participação no núcleo, no NEABI e FAO Campus Maceió, eu tive a oportunidade de receber um convite para participar da primeira oficina para a formação dos integrantes das bancas de heteroidentificação da UFAO, realizado pelo NEAB-UFAO, ainda sob a coordenação da professora Lígia Ferreira, né, grande referência do movimento negro aqui, jovem, mas aqui no estado de Alagoas. E a partir de 2018, até hoje, né, fazendo parte dessas bancas e da comissão de heteroidentificação. Um ponto importante dessa comissão lá na UFAO é a participação grande de pessoas do movimento negro, de estudantes, de servidores de outras instituições, tanto municipais, quanto estaduais e quanto federais, e a grande dinâmica, né, que está sendo e foi esse processo de constituição da comissão, que ainda também está em processo de institucionalização, né, o NEAB, o antigo NEAB, o FAO, né, que neste ano fez 40 anos, né, e
devemos prestar nossas homenagens ao NEAB-UFAL, que se transformou recentemente em NEABI-UFAL, né, Campus Maceió. O NEAB, hoje NEABI, vem lá na UFAL exercendo esse papel que, pelo que eu tenho observado, aqui no IFAL é feito pela própria comissão. Né? O NEABI IFAL Campus Maceió, ele, pelo que eu conheço, ele não faz esse papel de realização das bancas. Quem faz é a comissão de heteroidentificação aqui no Instituto Federal. Claro, com o apoio, enfim, eventual do NEABI. Lá na UFAL está sendo o contrário. Né? Como o antigo NEAB, hoje NEABI, UFAL, ele já tem um histórico muito grande, né, de lutas, enfim. O NEAB-UFAL, NEABI-UFAL é que vem fazendo, realizando essas bancas de heteroidentificação. A comissão ela foi criada formalmente, institucionalizada formalmente, né, através de uma portaria, mas até o momento, pelo que eu conheço, eu sou integrante da comissão enquanto suplente, representante externo, mas até o momento ainda está em processo de institucionalização dessa comissão. A comissão lá ela tem representantes de vários órgãos da instituição, da reitoria, das pró-reitorias, da COPEV, né, que vem realizando nos últimos processos seletivos a essas bancas no âmbito do SISU, né, do ingresso de estudantes dos cursos de graduação, e algumas bancas também para servidores, são feitas especialmente pela COPEV, né, que é uma instituição que já tem também décadas de história lá na UFAL, muito conhecida, e o NEAB tem sido responsável pela realização das bancas nos processos de pós-graduação e também em alguns processos internos lá para estudantes, para bolsas, bolsistas, o programa de educação tutorial, né, o PET, que é um programa que já é bem consolidado nas universidades. O NEABI tem feito essas bancas para esses processos. Atualmente, né, com a pandemia, desde o final do ano passado, de 2019, as bancas vêm sendo realizadas, na sua grande maioria, de forma remota, né, dessa mesma forma que nós estamos fazendo aqui, através do Google Meet e outros sistemas. E, bom, acredito que para um início assim, de impressões iniciais sobre essa minha participação na comissão, acredito que seja isso, a partir, né, da fala da Fátima e do Lula, que são sempre muito proveitosas e enriquecedoras. A gente vai fazer o debate vendo como essa questão tem sido feita aqui no Instituto Federal de Alagoas. É isso, por enquanto. Beleza. Depois eu queria que você falasse um pouco como foi a experiência, porque você falou muito do NEABI, da Constituição, mas queria saber depois um pouco da experiência. E, Fátima, e aí, como você vê essa questão da comissão? Lembrando, né, Fátima, que o Vitor falando aqui, eu lembrei de um detalhe importante. Essas bancas de heteroidentificação, elas surgem na medida em que a autodeclaração já não mais basta, né? Porque antes apenas era a autodeclaração, né? E aí foi necessário que se criasse. Aí eu queria que você falasse um pouco aí da tua experiência. Como não existia antes da heteroidentificação, eu, pelo menos, Lula também foi chamado, a convite da reitoria, para fazer parte, como é que eu posso dizer, de comissões que eram comissões pontuais para resolver algumas questões de autodeclaração.
em pós-graduações, aí havia essa necessidade, né, de ter, e aí o reitor criou umas comissões, e aí nós fazíamos parte, uma comissão formada eu e o Lula, uma pessoa da comunidade, teve outro professor também, o Lula depois deve recordar quem foi mais que estava fazendo parte dessa comissão. Eu, o Lula, Wanda Menezes, pela comunidade, e teve mais uma outra pessoa. E aí nós, teve aí depois outra, aí outra comissão, sempre estava Fátima e o Lula dessas comissões, né, para fazer disso aí. Aquela história, né? Coisa de negro chama Fátima e Lula, né? Chama Fátima e o Lula. Chama Fátima e Lula, até que melhorou um pouco, hein? Porque eles já existem, graças a Deus, estão surgindo outras pessoas que estão no superior, tem muita aluna, eu acho isso muito bom, já tem alunas que já estão se vindo como referência para questionar, para discutir, até entre os seus próprios parceiros. Então, isso é muito bom. Eu preciso desenvolver um pouco isso, que eu falo até do Grêmio com os meninos, que são do técnico, que eles precisam, não é só botar aqueles cartazes abaixo o racismo, contra a discriminação, vivenciar, passar, atuar nessas questões, né, que estão, assim, são recorrentes. E aí, a criação da comissão, ela veio como essa necessidade, né, de que a instituição tinha que ter critérios para fazer. Evidentemente que nós, como eu já tinha participado de outras, fora do IFAL, então a gente ficou, até a forma da gente abordar, antes nós conversamos, o que é que nós vamos conversar, a gente vai restringir a questão dele, da autodeclaração, mas aí as pessoas começavam a contar a história, não eram gravadas, ficavam entre nós, e só eles assinavam o termo, e nós também, e aí essa autodeclaração, porque eles passavam a contar uma história de vida, a questão da família, então já tinha essa comissão, mas ela era pontual, tendo em vista as demandas do Instituto. No campus Maceió, nós participamos, acho que 3, 4 vezes, cada vez era uma portaria para essas comissões. Então, veio a comissão, eu acho que é mais um aprendizado, né, Amaro, para a gente, porque tem duas coisas assim que eu acho bastante relevante nessa, que algumas pessoas que estão fazendo parte da comissão, que elas não tinham nenhuma quando teve aquele papo daquele treinamento que a Irani deu lá, e como as pessoas assim, olha, eu não sabia, eu não me identifico dessa forma, eu sou o quê? Veja só o drama, eu sou o quê? Eu me identifico como é que eu faço? Eu não acho, será que eu sou? Eu não sou, não é? Então, ela se viu também para isso. E tem o outro lado, porque que me preocupa é a forma como a comissão está solta. Não sei, outro dia eu conversei isso com o Amaro. Parece que é uma coisinha que está ali, está solto. Bem, olha, vai ter concurso, viu? Então, vocês... Nós até falamos sobre isso, eu conversei com ele. E aí, onde está esse papel Em que momento o Carlinhos, eu não poderia dizer cobrado, mas ele é consultado de como se deu e que tipos, né, que critérios foram utilizados, qual foi o público-alvo que se teve, né, para se realizar esse processo de heteroidentificação. Não sei se o Carlinhos é consultado, eu não fiz ainda, não tenho conhecimento disso, não sei. Não sei se o Lula, que sempre está presidindo Lula chegou a ter esse questionamento com ele. Mas nós não, da comissão. E nem os NEABIs também foram consultados para nada, né? Na verdade, foram apenas convidados para participar, né? Ou seja, é algo que parece que não tem normatização alguma, né, ainda, né? Sim, e aí a gente vê a responsabilidade, né, Vitor? Responsabilidade muito grande. Você está determinando, né, dando uma resposta àquilo que uma pessoa autodeclarou,
Eu fico, às vezes, quando terminou essa última, eu disse, nossa, que responsabilidade, ainda mais agora que não é nem a presencial. A gente está aqui fazendo essa avaliação, conversando entre os parceiros, mas é uma responsabilidade muito grande. E aí parece que até, às vezes, a gente está sozinho, né? Nisso aí, por aí. Estou falando, Lula, se o Carlinhos, em algum momento, foi... Estou acompanhando. Questionado com relação a esse resultado, questionado no bom sentido, que avanços a comissão tem? Eu sei que ele faz essa parte, né, burocrática, essa parte de coordenar não é fácil, realmente, acho que ele fica noites e noites sem dormir, essa realidade muito grande, mas e a instituição? Carlinhos, você como chefe, como coordenador, a gente quer que você agora apresente os resultados. Quer que a gente precisa avançar, né? O que é que a gente tem de resultado? Qual foi a porcentagem? Os mínimos que se pode ter, né, desses resultados, que fica só para a gente. Eu anoto, olha, quantos foram, quantas mulheres, quantos homens, olha, tá? Esse quis colocar mais um pouquinho da sua história, aquela outra não. Então, para mim, isso é histórico, é fundamental para a gente prosseguir. Fátima, então, porque eu nunca participei aqui no IFAL, os candidatos, eles têm a oportunidade de falar sobre sua vida, sobre... Essa última não, mas na outra ainda chegavam, né, Lula? Nas outras? Eu acho que depois daquele treinamento, né, que a gente teve com aquele professor, que também, Fátima, me perdoa, eu esqueci o nome dele agora, aquele de fora. Professor Adilson? Eu acho que a gente... Professor Adilson. A gente modificou a formatação, né? Todas as vezes que eu sou instigado a falar da heteroidentificação, a primeira coisa que eu sempre digo é que eu acho lamentável que ela precise existir. Eu defendo a existência dela, mas eu acho lamentável que a gente precise ter uma comissão para reconhecer uma autodeclaração por conta aos inúmeros casos de tentativa de burlar essa lei. Então, o primeiro ponto, assim, eu acho lamentável, mas acho profundamente necessário. Ela precisa existir diante de alguns casos que precederam a formação da comissão. É uma política pública, né, estabelecida e que precisa realmente de uma fiscalização. Eu considero a partir daí. Acho lamentável, mas considero a partir daí. E vejo algumas coisas em relação... será revisada, né? 2022 Sim. Teremos uma revisão dessas... revisão. E vejo, assim, algumas questões, né, que me inquietam um pouco em relação a esse processo. Primeiro, é quando a gente diz assim, a relação do NEABI e FAO com a Comissão de Heteroidentificação, eu não consigo, né, isso aí é uma visão subjetiva, eu não consigo identificar essa relação de forma efetiva. Eu consigo ver essa relação como uma forma de coincidência, né, porque as pessoas que estão relacionadas a essa questão da negritude, então, não foi enquanto NEABI. Né? Então, isso é bem sintomático, eu acho que é passível de uma reflexão bastante profunda. Por quê? Né? Se existe um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, cuja a essência também seria capitanear esses processos. No meu entendimento é esse. Não exclusivizar, né, que seriam somente membros do NEABI, mas esse processo, né, já que existe esse núcleo, deveria ser capitaneado por ele. Tá? Tem até uma contradição, né? Aí você vê assim, qual é o objetivo, então, dos NEABIs? Qual é o papel dos NEABIs no IFAL? Se tem uma comissão de heteroidentificação, que ele está totalmente à parte. É uma coincidência que nós somos NEABI e nós somos heteroidentificação. Isso. A gente pega na outra também, que é a questão da coordenação de ações inclusivas do Instituto Federal de Alagoas. Aí, por que os NEABIs não participam? Por que não há nenhuma representação?
E é uma briga também. Na verdade, sabe, Amaro, eu acho uma temeridade, por exemplo, expor o que de fato eu acho que pode gerar uma má interpretação. O que nós estamos falando aqui não está relacionado a cargos, a funções, a gratificação, nem nada. Sim. Mas isso é preciso ficar muito claro. Mas eu considero, na minha análise também subjetiva, a inclusão dos NEABIs nessa coordenação de ações inclusivas, eu considero ele completamente deslocado. Para mim, sabe, se fosse seguir o que a gente vê em outras instituições, ele não estaria compondo essa coisa de ações inclusivas, porque o NEABI é muito mais, né, muito com mais, todo respeito, mas ele é muito mais, envolve muito mais questões. É muito abrangente. O NEABI trabalha aí com a questão já do ensino. Coloca uma polêmica. Aí você já coloca uma polêmica que vai de encontro ao fórum dos NEABIs do IFAO aqui, coloca. Aí já é polêmica, mas não era a minha intenção. Interessante. Já colocou, né? É só uma visão subjetiva. Para mim é só uma visão subjetiva, entendeu? E vendo isso em outras instituições, né, a gente até sempre teve essa curiosidade de ver onde é que ele está localizado, exatamente porque ele abrange a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, né, também. Então, mas isso é uma visão subjetiva. Eu não tenho a intenção, não tive de provocar polêmica, nem de criar um mal-estar com os fóruns dos NEABIs. Então tá colocado. Está colocado. Fazer o quê? E é bom, é saudável fazer essas problemas. Então, assim, mas eu acho que a gente precisa refletir muito. Porque quando eu estou, no momento, quando o Fátima colocou isso, no momento eu presido, né, a comissão de heteroidentificação, eu me situo, me entendo como o professor Lula na comissão de heteroidentificação, não como um membro do NEABI na comissão de heteroidentificação. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver a partir dessa perspectiva. É uma questão de visão. E assim, porque o NEABI nunca foi convidado para isso, né? Enquanto o NEABI ele nunca foi consultado, né? E eu acho que é uma questão tão séria, né, que a lei, a 11.645 e a 10.639 trazem, que suscitam muitas análises, né? Então a gente vê que é uma política pública, uma política de ação afirmativa, né, direcionada nesse caso, né, para a questão do autoconhecimento étnico, né, e das reparações a um grupo étnico específico, mas a gente vê, em alguns casos, a gente vê que até nesse momento você está participando de um processo de ação afirmativa voltada para o grupo negros, formados pelos pretos e pardos, né, mas a gente, pelo menos eu também, igual a Fátima, eu faço algumas anotações, a gente ainda consegue identificar situações que mesmo o candidato submetido a essa seleção, para essa política, para ter acesso a essa política, ele ainda se resguarda da sua autodeclaração, do seu autoconhecimento, né? Então, teve um dos processos que, como diz aquele livro do Pierre Weil, O Corpo Fala, né, que a gente percebeu a surpresa, né, que invadiu a comissão quando uma pessoa, com todo o direito, né, afirmou: eu sou pardo. Né? Então, a gente um outro ponto que eu acho interessante de análise, porque mesmo quando você se submete a isso, a questão do ser negro, né, que é, no caso, enquanto preto, né, ainda causa uma certa estranheza para algumas pessoas, ainda causa um certo temor. Eu estou ali porque existe uma política que favorece a pretos e pardos, agora, daí para eu olhar para mim e me reconhecer, entendo que é o processo de autodeclaração e a gente considera a autodeclaração, porque se eu quiser chegar lá e dizer seria uma questão de habilidade mental, mas eu tenho direito, é autodeclaração. Não, eu não vou me submeter ao processo porque eu me considero branco. Não é autodeclaração?
Né? Ô, Lula, Mas mas é sobretudo um processo em que o fenótipo é fundamental, né? Passa a ser fundamental. Né? Exatamente, e eu achei muito importante aquele treinamento do professor Wilson, desculpa eu lembrar do nome dele, exatamente por criar estabelecer isso como método de análise, né, dessa categoria, porque, como Fátima falou, nos primeiros processos, então tinha toda aquela história, porque meu avô, porque meu bisavô, porque a minha geração passada, e não sei o quê. Ele estabelece um ponto que eu considero crucial para essa análise, né? É uma análise que ainda está se desenvolvendo a metodologia, né? Não existe uma metodologia definida, específica já, não existe, encerrada, não e eu existe, acredito que uma seja metodologia quase impossível a gente conseguir deixar 100% objetivo, né, essa questão sim, dentro com certeza. de todas a diversidade da nossa população. E isso, Vitor, exatamente, isso só aumenta a responsabilidade entre nós, né, que participamos desse processo, é uma responsabilidade muito grande. A gente faz assim, tomado de uma seriedade que quem está de fora talvez não imagine o quanto a gente considera isso, porque são definições de propostas futuras, do futuro das pessoas, entendeu? Então, isso não existe, né, essa metodologia ainda, né? Mas, assim, antes as pessoas falavam todo esse histórico, porque meu pai, porque meu bisavô, porque meu avô, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois disso ele faz uma pergunta, eu estava falando desse ponto, que eu acho interessante. Essa pessoa que está submetendo esse processo, ela tem características fenotípicas de pessoas que você reconhece em lugares de poder. Então, isso, para mim, foi um dos pontos, assim, mais significativos do treinamento dele, né? Porque aí a gente vê pessoas desse tipo em estado de poder, em lugares de poder, porque houve toda uma celeuma contra o Magazine Luiza, né, que também não estou ganhando nada de merchandising deles, mas houve toda uma celeuma em relação ao processo seletivo do Magazine Luiza. E a explicação, por quê? E aí eu volto para a fala que o Vitor fez, né, se o Magazine Luiza abrisse um processo numa situação hipotética para situações consideradas de menor importância do ponto de vista social, do enquadramento social, não causasse tanto estranhamento, né? Não causasse, não, de jeito nenhum, não, tá tranquilo, beleza. Mas como era por uma função de representatividade dentro da estrutura da loja, então causou todo esse estranhamento, né? Eu pessoalmente, eu passei por uma experiência dessa logo que eu entrei no Instituto Federal de Alagoas, que tinha uma questão de uma portaria que foi exclusiva para professores, eu não lembro nem de que se tratava, e quando eu entrei na determinada sala para assinar, a pessoa levantou a vista e olhou para mim, naquela época datilografando, e disse, o que é que você quer? E eu disse, eu vim assinar, ela nem deixou nem eu terminar, ela disse, essa portaria é exclusiva para professores. E aí eu fiquei lá em pé, parado, e ela perguntou de novo, o que é que você quer? Eu disse, assinar a portaria. Mas eu já disse a você que é exclusiva para professores? Eu disse, exatamente por isso que eu estou aqui. Aí você é professor do IFAL, da época não era IFAL Escola Técnica, entrei em 94. E você é professor da Escola Técnica? Sou. Por que o seu espanto? Eu inquiri. Ela disse, porque você não tem perfil de professor de Escola Técnica. Né? E depois que eu instiguei muito, que eu fiz muita provocação de querer saber qual era o perfil que o professor da escola técnica precisava ter, e ela disse para mim assim, é porque eu achei você muito novo. Aí eu disse, mas por que eu sou muito novo para ser professor e seria muito novo para ser um terceirizado, para ser uma pessoa da limpeza? Por que a questão da cara de adolescente só funcionou para ser contrário à função de ser professor? Entendeu? Então, acontece muito, comigo muito. São milhões e milhões de casos isolados, né, no nosso país, né? Milhões e milhões de casos isolados. Situações que... Mas isso precisa ser analisado
dentro desse contexto, por que pessoas como eu, como Fátima, por exemplo, são pessoas que não são, que as outras pessoas não estão acostumadas a ver em funções de poder, ainda que seja o poder intelectual, entendeu? Então, isso é a realidade da questão que a gente analisa na heteroidentificação também. Bom, voltando, Amaro, não sei se está aí, caiu, não sei. Voltando à experiência da UFAL, acredito que tenha sido bem semelhante a essas angústias, né, essas dificuldades em precisar quais pessoas a gente deveria heteroidentificar, né, reconhecer socialmente enquanto pessoa negra, né, que a gente não fala que a pessoa não é negra, ela pode se auto-identificar como pessoa negra em qualquer ambiente, mas como a sociedade reconhece essa pessoa, né, em situações semelhantes ao que o Lula falou, como essas pessoas são vistas pela sociedade. Como negra, sim. Uma reflexão bem recorrente, né, de forma informal, mas que tem o seu valor, aquele fato, né, que a nossa polícia militar, principalmente, ela faz essa heteroidentificação todos os dias nas comunidades, né? Quem que ela vai abordar? Sou eu, que estou aqui bem vestido, que poderia estar cometendo crime, ou uma pessoa negra, uma pessoa que geralmente se veste de uma forma diferenciada, culturalmente, não a questão de apenas financeira, ou muitas vezes não é uma questão financeira, é uma questão de cultura, mas que são culturas que são subalternizadas, né, são excluídas e significam muito esse processo também de criminalização, né, da juventude negra. E, enfim, entendemos que é imprescindível a realização dessas bancas, não para excluir certas pessoas, mas para que a política pública de ação afirmativa, que ainda é muito singela, na minha opinião, seja efetivada e chegue... Tem acesso, né? Claro que a gente nunca vai ser perfeito, né? Todos somos humanos e dentro dessa análise existem erros. É impossível a gente se livrar de erros, mas a gente sair de uma situação em que, vamos dizer, 80%, 70%, 90% das pessoas que entravam por meio da política pública antes da heteroidentificação não eram reconhecidos socialmente como pessoas negras. Algumas eu posso garantir que eram pessoas brancas, porque em bancas de heteroidentificação chegou pessoas ruivas, com pele claríssima, mais clara do que a minha, chegou pessoas loiras para entrar, na grande maioria, em cursos de medicina, de direito, de engenharias, de arquitetura, que são os cursos considerados mais elitizados, né? Uma situação, né, bem subjetiva minha, né, dentro do Instituto Federal, que eu vejo é que os cursos de nível médio e os cursos de nível técnico, eles têm uma presença forte de garotos negros e negras, mesmo que talvez não entre, não tenha essa consciência de buscar essas políticas afirmativas em razão da etnicidade, né, da sua raça. Muitas deles eles não se identificam como pessoas negras, mas que a gente reconhece essas pessoas como pessoas negras. Não há, na minha opinião, um déficit de pessoas negras nos cursos médio e técnico do Instituto Federal. Mas, eventualmente, quando existir cursos superiores e quando existir pós-graduações, e principalmente nos concursos para professores, aí sim, que são cargos que são vistos como cargos de maior relevância social, que existe
uma busca muito grande, são nessas situações pontuais que eu vejo a importância ainda mais fundamental das comissões, das bancas de heteroidentificação, né, dos concursos públicos e também nas seleções de pós-graduações e de mestrados, né, que vêm sendo realizadas também no âmbito do Instituto Federal. E eu acredito que no nível médio, no nível técnico, seja instigar nesses alunos que eles têm esse direito às políticas públicas para ingressar na universidade, para ingressar num concurso público, que eles se reconheçam enquanto pessoas negras, que integrem junto conosco, né, nesse... E conheçam, né? Reconheçam e conheçam as pessoas negras que têm a sua relevância, que muitas vezes foi invisibilizada durante a história. E eu, enquanto aliado dessa luta, né, eu nunca vou ser protagonista dessa luta, porque eu entendo que as pessoas negras têm que ser e são os protagonistas dessa luta por igualdade, mas eu, enquanto pessoa branca, me coloco como aliado dessa luta, principalmente dentro da minha área, que é principalmente a área jurídica, e acredito que seja isso, né? A experiência tem sido muito proveitosa nas bancas, é uma luta constante, porque também a universidade não, apesar de talvez esteja num momento mais avançado desse processo, mas ainda assim não garante talvez a estrutura adequada para a realização dessas bancas. Muitos professores, inclusive do Instituto Federal, que participaram lá das comissões das bancas, não foram remunerados por esse trabalho, por conta, enfim, de questões e outras questões que eu não tenho conhecimento específico, prático, mas que devem ser vistas com muito carinho, com muito, muito cuidado, para que essa política pública, a gente não perca essa política pública, né? Que estamos chegando no momento de revisão da política, que ainda mal começou em muitos lugares, e em muitos lugares ainda nem existe, né? Nem existe na prática esse processo, e que devemos estar preparados para esse momento que vem logo em seguida. É isso. Ô, Fátima, o Lula falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre o quanto na visão dele, um absurdo você ter uma banca dessa, mas que é necessário, embora seja absurdo, né, nos dias de hoje, você ter uma banca de heteroidentificação. E eu fico pensando também a mesma coisa da Lei 11.645, né? Que absurdo, mas é necessário também você ter uma lei que obriga as escolas a trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e indígena na sua grade curricular. Reconhecer o que é de fato. Veja, aí a gente fica pensando como estudar a história do Brasil, a nossa cultura, sem passar pelo negro, sem passar pelo índio. E sem considerar, Mário, que essas pessoas têm uma participação, um protagonismo efetivo na construção da história brasileira. Da história do país. Exatamente. Não reconhecer esse protagonismo... Quando a gente estuda apesar da denominação ser essa, né, a história do índio, a história do negro, na verdade, a gente está trabalhando com a história da formação do povo brasileiro. História do Brasil. A história do Brasil não pode ser a versão oficial, né, a versão do branco, a versão de um terço da nossa formação, ou menos, né, e uma formação truculenta, genocida e escravocrata, né, que a população branca invadiu esse espaço, que era o espaço dos nossos povos tradicionais indígenas, trouxe milhões de irmãos negros
escravizados de África, e essa é a história que há 400, 500 anos vem sido contada, né? E não pode ser só essa é um absurdo, como vocês falaram, é a principal estratégia, né, do nosso racismo brasileiro, é invisibilizar as questões raciais, é dizer que não existe racismo no Brasil, que nós estamos importando o racismo, porque existe diferença, sim, com certeza, como o Horaci Nogueira fala, né, o racismo na América do Norte, nos Estados Unidos principalmente, era um racismo genético, vamos dizer assim, né? Se você tinha uma gota de sangue negra, você era separado de forma drástica. One drop rule. Era a regra de uma gota. As leis, né, Jim Crow, né, que durante centenas de anos... Ainda em boa medida é assim. Sim, sim. São abertamente racistas, e para os racistas brasileiros, só esse racismo importa. Que né? É o verdadeiro. O racismo, só esse racismo é o verdadeiro. Aqui nós temos a democracia racial, né? É algo que a gente há tantos... A gente não, né? Eu cheguei agora, né? Que o movimento negro há mais de 100 anos é um fato histórico, né? Que muitas vezes é esquecido, né? A quebra do Xangô aqui em Alagoas, né? O início do movimento negro do Brasil tem uma referência histórica importantíssima aqui no estado, que foi esquecida durante décadas e décadas, e é isso, né? A nossa estratégia, a gente precisa lidar... O professor Zezito costuma dizer que o movimento negro em Alagoas começou com a liderança de Zumbi, porque lá tinha, né? Todos esses que a gente daí, né? E aí, Fátima, aí onde está o que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural. Racismo estrutural. Você coloca na educação, na formação histórica, né, Lula, e educacional, a ideia de que esse negro tem um lugar na história. Qual é? A história da escravidão. O índio tem um lugar na história. Qual é? A história da primitiva, colonial. E não existe o índio do presente, o negro do presente. Né? Os livros se calam, silenciam. Quem já ouviu algum livro didático falar no Quebra do Xangô, aqui? Quem já ouviu algum livro didático falar na Guerra dos Cabanos? Né? Então, é isso, é um absurdo. Né? A nossa história de emancipação política, né? Do estado de Alagoas. Eu acho que o Silvio, com essa... Desculpa, Vitor. Nada, não, é só... Com essa terminologia, eu acho que o Silvio consegue sintetizar bem essa estrutura do racismo no país. O racismo no país é estrutural. E quando acontece o caso, por exemplo, como o de Floyd, como agora o João Alberto, né? Então, é que as pessoas, mesmo tentando conspurcar a imagem do João Alberto, é uma tentativa de que, pelo fato dele ter antecedentes criminais, ele mereceu ser tratado daquela forma. E dias depois, uma mulher também ofende, discrimina, tem postura racista, mas o tratamento é outro, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que é. Eu e Fátima, um pouquinho antes da gente entrar, a gente estava conversando sobre isso, né? E está na estrutura da composição, da formação da organização social brasileira. Ele permeia a estrutura. Aqui em naturalizado. Naturalizado. Aqui em Maceió, eu tenho um exemplo, eu não vou citar, né, por questões éticas, tem uma rádio, né, que eu gosto muito de escutar, porque a programação dela me agrada bastante, e de manhã tem um noticiário que logo após o Carnaval, as jornalistas, as apresentadoras estavam fazendo o balanço do Carnaval. O Carnaval foi muito animado na cidade do interior, mas foi um Carnaval que teve não sei quantos acidentes, não sei quantos assassinatos, não sei quantas agressões, não sei quantas prisões pela Lei Maria da Penha. Aí uma comentou para a outra, agora você acabou de apresentar o lado negro do Carnaval. Pessoal, é 2020, velho. É 2020. E ainda se associou, ainda no veículo de comunicação que tem uma abrangência enorme, ainda se associa
essa questão da negatividade, daquilo que é ruim, daquilo que não promove a questão do negro. Então, foi o lado negro do carnaval. E eu imediatamente entrei em contato com a rádio e disse, não, mas o carnaval não tem um lado negro, não. O carnaval é todo negro. Leia o Lira Neto, que você vai quando ele fala lá na história do samba, que você vai entender que a origem do nosso carnaval é negra, né? Então, o lado negro do carnaval, sabe? Então, são essas coisas que está dentro da estrutura. Talvez muita gente escutou aquilo e é tão comum isso. Naturalizado Que poucas devem ter sido as pessoas que chamaram a atenção. Mas aquilo para mim, que sou negro, aquilo foi de uma agressividade sem tamanho. E que eu não podia ficar quieto, calado. Entendeu? Não podia ficar quieto, calado. O lado negro do carnaval, minha filha, o que é isso? Estamos em 2020. E você ainda vem com esse tipo de expressão? Uma jornalista, uma pessoa que forma opinião, que divulga essa opinião, que espalha essa opinião pelo estado quase inteiro. O lado negro do carnaval é assim. Então, são essas coisas que, quando acontecem, elas servem, para mim, graças a Deus, eu fico feliz por isso, elas funcionam como um modo contrário. É por essas e outras que eu não posso parar de lutar. É por essas e outras que, às vezes, como a Fal diz, a gente se cansa e diz assim, de novo, bicho, a gente vendo os desmandos que acontecem na Fundação Palmares atualmente e que a gente lembra o quanto se lutou, o quanto se empenhou para que o Memorial Zumbi e tal, e depois Fundação Palmares. Então, a gente começa a ter horas que realmente bate aqueles desmandos. Você diz, de novo, bicho, de novo. A Lei 10.639, né, sai em 2003, mas em 78, pessoas como o K.O. já falavam disso. Abdias, lá atrás, quando traz a Frente Negra Brasileira, né, depois de assistir uma peça lá aqui na América Latina, em que usaram um blackface para fazer o personagem negro. O teatro negro, né, foi muito influente nisso, contribuiu muito o teatro negro. A primeira lei de cotas foi do Abdias, né? Isso. Pois é, entendeu? Paulo Paim e tantos outros que lutaram, a gente vê atualmente essa situação, aí você diz assim, caramba, sabe, às vezes realmente, e isso é muito importante, por exemplo, no nosso caso, que os jurássicos, como a gente se autodenomina, né, a gente um dá força ao outro, quando o outro está mais caído, a gente, não, a gente se junta, a gente forma um bloco de resistência para poder a gente se segurar e se manter na luta, porque essa luta tem que se manter. Eu disse essa semana isso a FAO, a gente tem duas motivações para manter essa luta. Pelos que já foram lá de trás e pelos que vão vir lá na frente. Então, a gente não pode parar. Sabe? Mesmo quando a gente está no desânimo, a gente não pode parar. E essa luta, essa militância, ela tem que se dar em vários aspectos. Não são situações excludentes. É uma militância que ela tem que acontecer do ponto de vista acadêmico, sim, que se produzam trabalhos, que se estude profundamente essa questão, porque durante muito tempo havia um desprezo pela produção acadêmica intelectual do negro e do índio, certamente, né? Não falo com propriedade, mas certamente devia acontecer, porque isso não era considerado desenvolvimento acadêmico, era considerado militância, né? Mas ela deve acontecer nessa dimensão. Ela deve acontecer também na dimensão política, social, na participação efetiva nos movimentos. E numa instituição educacional, como diz Henriques, é obrigatório, numa instituição como a nossa, que trabalha com a educação, porque a educação é a única ferramenta ainda capaz de causar as transformações sociais que a gente aspira, ela tem que fazer parte... Ela tem o dever de ser esse agente de transformação. E essas questões que aparecem de forma invisibilizada, negligenciada na maioria das vezes, elas precisam fazer parte. Elas precisam fazer parte do dia a dia, porque é no dia a dia que se consolidam as ações racistas. Ela precisa fazer parte dessa instituição nesse dia a dia. Fátima colocou muito bem onde é que está situado isso na produção dos documentos que vão reger a instituição, que vão coordenar os trabalhos futuros da instituição. É isso que o NEAB traz no seu bojo de ação. É esse lugar, esse protagonismo que é necessário, que militar em diversas frentes,
Porque a escola, o que é a escola? A escola é um microcosmo da organização social. Então, todas as mazelas que tem na organização social, racismo, a homofobia, as ações do patriarcado, tudo isso que tem lá fora, acontece dentro da escola. Só que a escola tem um dever de forma maior. muito intensa, né? E de forma muito intensa, né? E com crianças e adolescentes em processo de formação que tem esse potencial de mudança também, né? Um potencial muito grande de se desencarnar. E um lugar, Vitor, onde, teoricamente, existe uma elite intelectual, né? Que, eu falo teoricamente, existe uma elite intelectual que tem suas formações, que tem seus estudos, e isso não serve só para a gente ter publicação. Esses querem ser colocados numa redoma, né? Não, isso tem que acontecer no dia a dia. Isso tem que acontecer no dia a dia. Tem que ser criadas as condições para que haja uma efetiva ação, né, nesse sentido. É muito importante. Beleza. Olha, Lula, você demorou para a gente marcar uma conversa, para a gente marcar uma palestra, Fátima também, mas valeu a pena, né, bicho? Muito. Lula foi preciso de muita conquista. Mas, cara, aprendi muito. Brigadão. Eu só queria agora que você fizesse as considerações aí, né, finais. Vitor, deixa eu começar com a eu faço primeiro as considerações finais. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a todos que fizeram esse papel até hoje para que a gente possa hoje ter um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas no Instituto Federal de Alagoas, que apesar de ainda não termos conquistado tudo, mas conquistamos algo. Né? Estamos dentro da estrutura do Instituto Federal, muito formalmente, importante. E vamos brigar para que isso seja efetivado na prática. Agradecer, como fala, acredito que seja Newton, né? Se a gente pôde chegar hoje, é porque a gente estava nos ombros de gigantes, né? Onde a gente chegou aqui, a gente tem a ancestralidade, a minha é pouca, né? Talvez, né? Eu não conheço toda a minha árvore genealógica, só conheço uma ou duas pessoas negras na minha árvore genealógica, mas enquanto herdeiro de todo esse processo de formação cultural e da nossa população, eu tenho a agradecer a todos que fizeram esse papel para que a gente possa chegar hoje, pelo menos em condições de brigar, né, em condições de brigar por uma sociedade um pouco mais igualitária. Agradecer em especial ao professor Amaro, professora a Fátima, Lula, Maurício, Dani e vários outros professores que eu não vou conseguir falar aqui todos os nomes, mas que tiveram um papel fundamental para a criação do NEAB, as colegas Madeleine, colegas Jéssica, que fizeram um papel importante, Laila, Ana, e vários outros, também colegas, então colegas da graduação, e agora que eu estou na pós-graduação, em educação profissional e tecnológica também, por terem feito um papel importantíssimo na criação do NEAB. E deixar aqui a nossa mensagem de esperança, né, para que mais pessoas assistam essa nossa mesa, que se interessem por participar do NEAB. Nós precisamos sempre, né, de mais pessoas, que mais pessoas se engajem nessa luta, nas pesquisas, na extensão, enfim, é isso. Nossa, Vitor, deixa eu antecipar e falar que eu falo muito, né? Estou calada, até que hoje eu disse ao Mário que eu não estou no espírito para falar, eu estou de ficar mais reclusa devido aos acontecimentos. Mas o Lula vai compartilhar com isso, com certeza. É o Vitor falando, Lula. A gente buscou tanto tempo no IFAL que colegas nossos, docentes, tivessem pelo menos um discurso perto do que ele está falando. Não sei se você está entendendo. Vocês estão entendendo a forma, né? Eu acho que, Vitor, isso
dá uma esperança para a gente muito grande de que a gente pode ter mais aliados no IFAL, né, Amaro? Isso é muito forte, né? Porque a gente às vezes diz assim, quem é que vai compartilhar com essa nossa luta, com esse discurso? São pessoas até que são parceiros nossos, companheiros de trabalho que estão ali na mesma área, no dia a dia, mas eles simplesmente parabenizam a gente e dizem, poxa vida, mais um, eu sou contra, mas não é o suficiente ser bastante contra, né? A gente sabe disso. E aí, quando eu vejo o Vitor falar, eu falei, nossa, eu vou cantar, ainda resta um pouco de esperança, porque o Vitor tá inteirado, e é por aí mesmo, sabe, Vitor? Que a gente vai poder chegar vai sim, eu acredito. E essas novas gerações, foi o que a gente fez na década de 80, 90 e até hoje é a resposta que a gente está tendo hoje. Eu estava falando na coisa da UFAL, imagina na minha vida ter Milton Santos, eu estive com Milton Santos, gente, pelo amor de Deus, na reitoria, no Memorial Zumbi. Quem é Milton Santos? Gente, ele com aquele sorriso, esperando a reunião do Memorial Zumbi, subir a serra, né, no momento que não tivesse tanta aglomeração. Milton Santos. Aí, quando eu vejo o nome do estádio, Milton Santos, eu tive com esse homem. Então, assim, E aí são momentos muito enriquecedores. Então, assim, Amaro, eu acho que o que eu quero dizer é que eu e o Lula esperávamos, acho que por esse momento, e ele aconteceu hoje, dia 23. Tá? É uma coisa que a gente ficasse, não, eu sou contra aquela, não é que eu sou, é aquela formalidade que você vai ter que contar, fazer um relato. Essa coisa do diálogo, da troca, sabe? Ele é muito mais enriquecedor. Eu acho que hoje foi possível, primeiro, mas vai ter vários outros momentos em que a gente possa trocar essas experiências e, a partir disso, a gente repensar esses valores, as nossas lideranças, entre aspas, que a gente tem no IFAL, né? Os nossos gestores, o que é que o IFAL, que a gente tanto ama, que a gente tanto trabalha, que a gente tanto luta, não só nessa questão, que a gente possa pensar em 2021, 2022, 2030, aí para frente, o que é que a gente possa ter melhor. Eu estou muito feliz por esse momento, e só tenho a agradecer e dizer que estamos aí. Bom, eu só vou ratificar um pouco, né? Que a Fátima já falou, a gente, graças a Deus, a gente tem essa cumplicidade, essa sintonia, mas é exatamente isso, agradecer ao convite do Amaro, né, e a organização, para a gente sentar e conversar sobre essas coisas, agradecer ao Vitor, cujo depoimento assim, são essas coisas, Vitor, que a gente se alimenta para poder a gente ir para frente, né, quando a gente vê relatos como esse seu, né, que também acredita nessa luta e fortalece essa luta, mesmo não sendo você uma daqueles atores que sofrem diretamente as questões racistas na pele, literalmente, e isso também é muito importante, né, tanto quanto o nosso protagonismo. Então, assim, Amaro, realmente muitos contratempos eu tenho percebido, que tenho andado um pouco ausente das reuniões, porque é sempre conhecido como compromisso, mas o compromisso firmado aqui, inclusive reunião sendo gravada, de me tornar mais participativo, mais presente nas reuniões, nos eventos do NEAB, porque, afinal de contas, foi tanta luta para a gente conquistar esse espaço ainda mínimo, mas com certeza a partir dele eu acredito que nós vamos crescer. E essa minha companheira, que é a minha outra, que é a minha nega, que não tem nem o que dizer, né? Eu sou, quando eu vejo o Fátima, assim, eu só agradeço, porque a gente se fala com os olhos, a gente tem uma comunicação, uma cumplicidade que a ancestralidade trouxe para nós, a gente já teve momentos de chorar juntos, de rir juntos, do suporte emocional, é uma amizade, assim, que
veio mesmo da ancestralidade e que nós, graças a Deus, resgatamos. Então, só uma palavra de agradecimento mesmo nesse momento e dizer que vamos continuar, né? Estamos firmes e vamos permanecer firmes nessa luta enquanto permanecermos. Enquanto permanecermos aqui no AIE, a gente vai permanecer firme na luta. Obrigado. Valeu, meu amigo Lula, minha amiga Fátima, amigo Vitor. Só queria justificar aqui a presença do Maurício, do Mal. Ele mandou aqui uma mensagem logo pouco depois de a gente começar. Está com uma crise terrível de coluna e, infelizmente, disse que sentia muito, tá certo, mas não poder. E queria agradecer mais uma vez. Queria dizer, Lula, Fátima, vocês são referências, tá? Referências para todos nós, para mim em particular. Queria dizer isso em público, né? Esse vídeo vai ter oportunidade, espero que seja visto por muita gente. E queria dizer em público mesmo, vocês são referências, né, de luta, não só enquanto representação política do movimento negro, né, que já é e já diz muito, né, para tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês fizeram no IFAL e no movimento, mas são referências também de pessoas, de amizade, de amigos, tá certo? Então, muito obrigado mesmo. E vamos seguir. Vamos seguir. Juntos. Valeu, então, gente. Juntos. Um grande abraço, então, para todos. Tá? Ótimo, valeu. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Abração. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço a todos e a todas. Tá. Se Deus quiser.